Olá, eu sou o Jadson, aluno do 4º período de Filosofia da Faculdade Unisalles. Na matéria do projeto integrador deste semestre, nós escolhemos como tema a ética utilitarista contemporânea na visão dos filósofos David Hume e John Stuart Mill, e devido a este tema, nós pegamos também algumas contribuições do filósofo Jeremy Bentham, que é considerado o precursor deste pensamento em sua época. O utilitarismo em si, ele visa uma ética que atinja a maior quantidade de pessoas possível. E esses filósofos, eles trazem essa corrente filosófica como consequencialista, né? E não simplesmente deontológica. Ou seja, não é visado também só a ação, mas a veracidade, né? A beleza dessa ação por detrás. Porque também não é válido fazer uma ação que traga um benefício próprio, mas sim uma ação que vai levar um benefício de forma geral, de forma coletiva. O pensamento ético utilitarista, ele evoluiu significativamente na história e, na atualidade, ele pode ser considerado uma das correntes filosóficas mais estudadas, principalmente na área do direito, da filosofia, na área dos estudos sociais, porque visa justamente, como eu já disse, uma sociedade, um grande número de pessoas, visa essa coletividade. E para Hume, as distinções morais são derivadas de sentimentos, ou seja, o prazer e a dor, de um tipo muito especial, e não derivada somente da razão, como sustenta alguns filósofos desde a época de Sócrates. Já na ética utilitarista de Mill, deriva de um empirismo, ou seja, a sua moralidade não depende de Deus e nem das metafísicas, mas sim ele propõe um princípio que é conhecido como princípio da maior felicidade, ou seja, essa felicidade que nós podemos fazer com que atinja uma coletividade, o maior número de pessoas possível. Então, este utilitarismo é uma ética profundamente pragmática, ou seja, voltado para a prática, onde pode ser aplicado no dia a dia, E ele parte desta perspectiva utilitária justamente para delimitar esse valor da ação. Se a ação ela está sendo feita para benefício próprio ou para o benefício comum, para o benefício comunitário, que vá atingir o maior número de pessoas possível. E a gente sempre insiste nisso porque esta ética, essa corrente filosófica, ela parte da premissa que diz agir sempre de forma que a felicidade possa alcançar o maior número de pessoas possível. Então Hume, ele procura dar atenção à utilidade pública, ou seja, o seu utilitarismo é voltado para essa utilidade pública porque o bem ele deve ser útil ao maior número de pessoas possível. E quando nós pensamos no maior número de pessoas possível, nós pensamos logo na utilidade pública, porque o poder público ele tem por dever agir de forma que o bem seja feito para esse maior número de pessoas, para essa coletividade, para essa sociedade. Ou, se não é feito, pelo menos assim deveria ser. Então, dentro da perspectiva do utilitarismo, nós vemos um Brasil que se vê manchado na história por um princípio utilitarista individualista na sua política, principalmente. Porque no decorrer da história, nós nunca nos esqueceremos dos votos de cabresto, das ameaças que existiram à República Velha, onde a população menos abastada era usada como meio para levar a felicidade aos eleitos democraticamente pelo voto público. Então, ao final deste trabalho, nós chegamos à conclusão de que é quase que impossível vivermos este utilitarismo apresentado por esses filósofos, porque a utilidade nós podemos observar que ela não chega a todos, principalmente no modelo capitalista, onde poucos são beneficiados, principalmente nesse sistema de governo que reprime as pessoas e pensa só no benefício próprio. E não só o governo, mas também nós. Nós, muitas vezes, não buscamos fazer o bem de forma que vá atingir o maior número de pessoas possível, simplesmente por fazer, mas sim que traga um benefício próprio, um reconhecimento, futuramente. E não é isso que foi apresentado pelos filósofos. Portanto, não generalizando, mas muitos de nós, muitas vezes, agimos de forma que este benefício feito aos outros, ao próximo, traga benefícios futuros para nós também. Muito obrigado.